Mas eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de estudar na escola, né? Minha irmã até fica falando, ai, Michelle, pra que estudar tanto? Mas eu sempre gostei. Meu pai fala, ai, Caxias do papai. Mas porque eu sempre gostei de estudar muito. Então, assim, eu falei, não, eu preciso de alguma coisa que eu consiga aplicar, né? Assim, eu sou muito de levar muito a sério tudo que eu faço. Então, eu já pensei em ser advogada, já pensei em fazer direito, já quis fazer justiça, né? Não, peraí, fazer direito para ser juíza. Ah, eu quero ser professora porque eu adoro ensinar. Eu já quis ser tudo. Mas o jornalismo veio como? Eu gosto muito de estar com pessoas. Eu gosto muito de contar histórias. E aí veio, né, pesquisando. Não, acho que jornalismo acho que se enquadra nisso. Mas, apesar de hoje ser repórter, você acredita que eu nunca quis ser repórter? Sério? Nunca quis. Foi meio de gaiato, já vou chegar nessa parte. Mas, então, assim eu comecei minha faculdade de jornalismo. E foi bem difícil eu me formar, né? Porque, na verdade, para eu fazer a minha faculdade, na verdade, eu estudei minha vida inteira em colégio público. Então, no colégio público, a gente não tinha aquela estrutura para poder passar num vestibular, para poder, enfim, concorrer com quem já estava se preparando ali há muito tempo. Mas eu acabei estudando numa faculdade particular lá em Belo Horizonte, que eu queria muito estudar, porque eu tinha meio que uma história com essa faculdade desde criança, porque minha melhor amiga estudava lá. É, quando ainda era um colégio, eu sempre quis estudar porque eu nunca pude. Então, acabou que essa escola virou uma faculdade e, na época, o curso de jornalismo lá era um dos mais bem conceituados da cidade. Eu falei, então é lá que eu quero estudar. Sempre quis estudar na minha vida toda, não pude no colégio, mas agora eu vou estudar na faculdade. No terceiro período de faculdade, eu perdi meu pai. Então, aí eu falei, desandou tudo. E agora? Como é que vai ser? Meu pai era o provedor da minha casa, era o esteio da minha casa. Eu só estudava, mais nada. Eu tive que passar a estudar à noite para trabalhar o dia inteiro para poder ter o dinheiro para pagar minha faculdade, porque minha mãe não tinha condição. E aí foi quando a minha mãe, né, a minha família passou por muitos problemas financeiros, então o dinheiro que eu ganhava para pagar minha faculdade, na verdade, não pagava minha faculdade. Eu dava na mão da minha mãe. Na verdade, eu nem ficava com o meu cartão, eu só falava, mãe, recebi, pô. E era o valor que eu conseguia agregar na minha casa, para poder, para o sustento da minha casa mesmo. Enfim, suprir as necessidades da minha casa. Então, assim, eu me formei assim, ou seja, eu devia 6 meses de faculdade, no final eu negociava para poder voltar a fazer a matrícula, para estudar mais 6 meses sem pagar, e assim foi até eu me formar. No final das contas deu tudo certo, graças a Deus. E aí, só que assim, eu me formei muito cedo também. Eu entrei na faculdade com 17, me formei com 21. E só que como eu trabalhava o dia inteiro e estudava à noite, não tinha tempo para fazer estágio na minha área. E acabei, né, como a pessoa que me deu o emprego era um amigo do meu pai, era um escritório até de advocacia, ele acabou me liberando em alguns momentos, assim, do dia para eu poder fazer o estágio, porque eu precisava ter um mínimo de estágio para poder apresentar na faculdade, né, tinha isso. E ali eu tive meu primeiro contato no jornalismo, inclusive até numa TV fechada, que tinha muitos estudantes de jornalismo e tal, e foi bem legal. Foi meu primeiro contato com TV, mas, né, acabou, fim, e aí me formei. E agora? Foi quando esse escritório acabou fechando e eu fiquei desempregada, formada e sem experiência. E o mercado é cruel, né? Eles querem um mínimo de experiência. E eu não tinha. Eu não tinha. Nessa época, eu já namorava o meu marido. E ele trabalhava como office boy em um jornal. Em um jornal impresso, na verdade, lá em Belo Horizonte. E ele conhecia todo mundo, né? Justamente por ser office boy, ele andava todos os departamentos e tudo, e ficou sabendo de uma vaga para vendedora externa. O que é vendedora externa? Sabe o telemarketing que te liga toda hora, na época, vendendo assinatura de jornal? Era tipo isso, só que era na rua. Ou seja, tinha o telemarketing, mas tinha vendedora externa. A gente saía
em duplas todos os dias, com um fardo de jornal ou 2, dependendo. A gente ia para porta de banco, lugares bastante movimentados, para oferecer um jornal do dia, né? Obviamente, para a pessoa, para oferecer uma assinatura para a pessoa. Ou seja, eu, como jornalista, estava vendendo jornais. Uau! Então, assim, eu lembro de estar sentada, porque eram pilhas, né? Eram fardos de jornais. Eu lembro de muitas vezes sentar, antes de começar o dia assim, eu sentava no fardo, porque eu sentava num fardo e pegava, então eu tô lendo o jornal. E às vezes eu encontrava ali alguns errinhos, eu falei, meu Deus do céu, era pra eu estar lá escrevendo, não aqui. Mas pra mim, eu tinha que trabalhar. Nunca tive vergonha. Muita gente, meu Deus, Michele, mas você é formada. Eu falei, gente, eu preciso trabalhar. Eu não posso me dar ao luxo de não trabalhar. Eu preciso ajudar a minha mãe, né? E aí, e ali eu fiquei durante algum tempo e diga-se de passagem, vendia muito bem. Eu era uma das melhores vendedoras. Eu lembro que todo mundo, que de graça, de hoje, até injeção na testa. Eu lembro que eu comprei uma injeção desse tamanho na área hospitalar lá em Belo Horizonte. Sabe aquelas de cavalo mesmo? Então eu deixava já na manga, assim, sabe? É de graça, tem injeção na testa? Tem também! Então ali eu vendia muito. E acabei ganhando comissões altas por causa disso, porque eu vendia muito. E, beleza, fiquei um tempo até que tinha uma colega minha de faculdade. Ela já trabalhava numa TV fechada, numa TV. E aí, ela falava assim, Michele, você tem que ir lá. Eu falei, mas e aí? Me ajuda, então. Só que era muito difícil, né? Enfim, até que teve uma oportunidade que eu consegui entrar nessa TV, como assistente de produção. Mas eu tive que escolher, porque eu ia abrir mão até de um salário legal que eu estava ganhando como vendedora para finalmente entrar na minha área. Então, eu tive que fazer uma escolha daquelas, assim. Eu precisava do dinheiro, mas eu tinha que também, poxa, investir tempo, investir dinheiro esse tempo todo me formando para quê? Aí, comecei como assistente de produção. De assistente de produção, eu acabei virando produtora. E na época, tinham 3 repórteres lá. E essa minha amiga, que era produtora na época, que também era repórter lá, depois virou repórter. Vamos, Michele, faz um teste. Eu falei, não mexe com isso não quero, tive vergonha de aparecer no vídeo e tal, não sei o quê. Só que eram 3, né? Saíram 2, ela ficou sozinha. Desesperada, era muito trabalho para uma só. Vai, Michele, faz o teste. Eu falei, tá, vou lá falar com o diretor na época. Aí eu falei assim, será que eu posso sair com ela para poder ver como é o trabalho de repórter, aprender a entender um pouco e tal, quem sabe, né, dando certo, né, faço o teste para... Aí ele falou assim, não, a gente não tem tempo de ensinar para ninguém. Ele falou assim, a gente não tem tempo de ensinar para ninguém, a gente precisa de alguém pronto. A minha vontade era de falar, também nem queria. Mas eu saí de lá assim, mordida, sabe? Falei, tá, não queria mesmo. Só que o meu supervisor, na época, ele virou e falou, você vai fazer sim? Eu falei, não vou. Agora quem não quer sou eu. Você vai sim, que não sei o quê. Eu falei, então tá. Quando ele foi embora, porque ele vai embora mais ou menos às 18 horas, você desce com o cinegrafista. Na época, alguns desses cinegrafistas trabalhavam na Record. E ele falou, você vai fazer lá um teste, eu vou colocar sua fita, era fita. Vou colocar sua fita no meio das outras, porque quem vai escolher não é ele. Eu falei, meu Deus. Aí, sabe quando você faz um negócio assim meio descrente? Foi o que aconteceu. Fiz e tal, não sei o quê. E passaram-se ali alguns dias, porque foram muitos testes. Muitas pessoas lá e tudo. Aí, daí a pouco, eu andando no corredor ali da TV, aí vem, né, aquele monte de gente andando, e esse meu coordenador só andando, olhando assim pra mim. Aí eu entendi nada, né? Aí ele, você foi escolhida. Eu, o quê? Você foi escolhida. Eu falei, mas eu não quero. Então vai lá falar que você não quer. Eu falei, pronto, e agora? Assim eu virei repórter. Caramba, que legal. Assim eu virei repórter. E assim, os cinegrafistas foram ali os meus maiores professores, né? Porque na prática é completamente diferente do que na faculdade, na teoria. Apesar de eu ter muita aula prática,
ter tido muita aula prática na faculdade, o dia a dia é completamente diferente. Então, ali eles foram excelentes professores, até que eu já estava ali há quase 4 anos e surgiu uma oportunidade de eu fazer um teste na Record. Só que era só 1 mês de férias. 1 mês de férias. Como é que eu ia tirar tipo, abrir mão disso por 1 mês? Falei, cara, é agora ou nunca. E nessa época, deixa eu pensar. Não, ainda não estava casada, não. Eu estava noiva. Aí ele falou, vai, faz, depois a gente vê, né? Enfim. Minha mãe também super, super me apoiou. E aí eu fiz o teste, deu super certo. Ele falou, você quer? Eu falei, então tá, quero. E tive que pedir demissão para cobrir Caramba. 1 mês de férias lá na Record Minas. Esse 1 mês acabou virando aí 11 meses, porque desse 1 mês eles renovaram meu contrato para mais 10 meses para cobrir as férias de todos os outros repórteres. Só que aí acabou que aconteceram algumas situações que o contrato não pôde ser renovado, porque acabou na época um programa e, enfim, teve uma reformulação e eu acabei não ficando e não podia renovar o contrato. Porque ou quando acabava, né, pela segunda vez, ou você contratava de vez ou acabou. E nessa época, então, eu não consegui ficar. E aí, nisso, o meu marido, né, que na época eu ainda não era casada, eu lembro que eu falei que ele tinha começado de office boy, ele já tinha, nesse meio tempo, já crescido ali na empresa, e ele ficou sabendo, né, como ele já conhecia todo mundo, ele soube de uma vaga também de férias pro jornal, aquele mesmo que eu vendi assinatura. Caraca! Aí foi quando eu fui pela primeira vez para o jornal impresso para cobrir essas férias e acabei ficando aí também 1 ano até que me chamaram de volta para Record. Eu não tinha, nem esperava, na verdade, que eles iam me chamar de volta, porque o diretor de jornalismo na época tinha mudado. E eu falei, bom, o que chegou nem me conhece, enfim. Mas ele me ligou, o diretor na época, né? Porque eu não conhecia. Ele falou, Michele, o pessoal falou muito bem de você, já vi seus vídeos e tal. Sei que você é repórter, mas nesse momento a gente abriu uma vaga aqui de produção. Mas está para surgir uma vaga de repórter. Eu acho que se você quiser ficar na produção, é muito mais fácil de te puxar para reportagem depois, caso você queira, você topa. Como eu amo, televisão era uma coisa que eu me apaixonei, eu falei, topo. Foi quando eu voltei para Record Minas, de produtora. Então, como produtora, eu fiz diversas coisas legais, aprendi muito também dessa função. Na verdade, eu já tinha sido produtora, né? Mas ali no dia a dia é completamente diferente, né? Já é o dia a dia bem a rotina da cidade. É diferente do que eu fazia antes, que era uma produção mais leve, era algo mais pensado, era uma coisa mais produzida de verdade, assim. E agora não, você produz pro dia seguinte o negócio que o bicho tá pegando, é isso mesmo. Então ali foi bem legal, eu fiz muitas produções bacanas, até que, tipo, 3, 4 meses depois, de fato, ele cumpriu o que falou, ele me voltou pra reportagem, eu também não estava esperando que fosse tão rápido assim, mas me voltou pra reportagem, foi onde eu fiquei desde então, até vir pro Rio. Até vir pro Rio de Janeiro, pra Record Rio. Nesse caso, foi, na verdade, e tem um detalhe importante nessa história. Eu tinha acabado de saber que eu estava grávida. Caramba! Tinha acabado de saber que eu estava grávida. Quando você foi vir pra cá? Quando eu vim pra cá. Então, quando, na verdade, chamaram o meu marido, na verdade, a proposta inicial foi pro meu marido, para ele vir pra cá. Ele nunca tinha trabalhado em TV, mas ele teve essa proposta para vir para cá e ele falou, não tem condição, porque a Michele tá lá na Record. Não, mas a proposta não é só para você, é para os dois. Falei, meu Deus. E eu lembro que ele foi e voltou no mesmo dia, era uma quarta-feira. Ele veio pro Rio, na verdade, né? Voltou para Belo Horizonte, estamos indo embora. Eu, como assim?
Simples assim, coisa... Simples assim. Aí ele pegou, me falou, e eu falei, a hora de arriscar é agora. Só que assim, vir pro Rio, foi, além de ser tudo novo em todos os sentidos, Mas né? você já sabia que estava grávida Já antes de sabia. vir ou quando chegou? Já sabia. Caramba, Já então sabia. mudança grávida. Mesmo assim, eles falaram, não, vem grávida mesmo. Caramba! Vem grávida Não mesmo. era pra você Acho que vir o bom de ser jornalista... Não sei, eu posso estar completamente errada na minha ignorância. Mas acho que o bom de ser jornalista é que, diferente de uma atriz, que você tem um papel que não dá pra você ficar grávida, por exemplo. Sim, é. Como jornalista, você pode continuar grávida, fazendo as coisas assim. Até porque acho que a maquiagem consegue esconder durante muito tempo. Quem dera se o problema fosse a maquiagem, né? O problema mesmo é a rotina do Rio. Ah, não. E pensa. Coisa boba. Pensa nos telejornais da Record. Leves. Coisa boba, leves, assim, tranquilo. tranquilos. Nesse nível. Você veio pra trabalhar em qual? Todos. Não, eu chorava. Quando eu tava grávida, foi quando eu parei de ver jornal. Porque eu chorava vendo as notícias. Imagina ter que dar a notícia. que eu cheguei estar aqui. na notícia. Então, cheguei aqui em 2014, era no ano eleitoral. Caramba. Eu lembro, gente, eu com uma barriga imensa. Uma barriga assim... Gente, eu botei uma barriga muito grande. Uma barriga muito grande. E aí eu fui fazer o quê? Acompanhar. Era época de eleição para governador. Era o Pezão concorrendo com Marcelo Crivella. Então, Misericórdia. pensa a gente na Saara, meio-dia, o jornal de meio-dia, aquele sol... Assim, Tranquilinho. E aí eu lembro que eu andava assim, dá licença, só protegendo assim minha barriga. Que dó. Era desse nível. Com licença. E aí fiquei até o máximo, assim, que eu consegui. Na verdade, eles é que falaram, não, agora fica, porque você já tá com barriga muito grande e tal. E assim, faltando sei lá, talvez ali um pouco menos de um mês pro Arthur nascer. Aí eu já fiquei um pouquinho na redação. E depois eu já tirei a licença maternidade antes de voltar. E tô até agora. Pra mim, Arthur era mineirinho, Não, não era Arthur é carioca. carioca. Carioquinha. Caramba. Ele fala que é mineroca, ele. Mineroca. Ai, que bonitinho, gente. Ele não fala X. Nosso sogro. Ele não fala Não. X. Não sei. Eu falei, Arthur, sem falar X, você é carioca. É que o sotaque do mineiro é bem forte, né? Então, E é bonitinho. Eu acho gente, uma acho que é o sotaque gracinha. mais bonito Eu acho uma gracinha. do Brasil. Mas você, pra sabe mim é quando do eu vou, mineiro. mas você sabe quando eu vou pra Minas, eles falam que eu tô com sotaque de carioca. Que isso, gente. Eu Igual falei quando assim, eu vou pra São Paulo. Só falta eu falar o X, porque o resto tá igual. Eles falam Olha. isso. Eu não acho, Também né? não. Também não. Pois é. Também não. Ainda vejo aí um sotaquezinho mineirinho. Mas é aquilo, né? Quando chega aqui, o sotaque parece mineiro. Lá parece carioca. Aqui não é carioca o suficiente, lá não é mineiro o suficiente. Você fica nesse isso. limbo. Nessa mistura. É isso. E, nossa, é muito legal ouvir sua história, Michele, e ver esse vai e vem da vida, né? E você sabe o que é legal? A gente fez Na verdade, no ano passado, eu fui convidada por uma assessora que, na verdade, é uma editora. A editora Líder, que faz uma série, chama Série Mulheres, de várias profissões. Eles vão lançar o livro Mulheres no Jornalismo. Que legal! Ele, na verdade, ele é escrito... É como se fosse uma mini biografia de várias jornalistas. E o legal é que são jornalistas, assim, de diversas áreas de atuação. Enfim, tem uma infinidade de coisas, uma infinidade de experiências diferentes. Cada um, né? Que a gente acho que aprende muito com a história de outras pessoas, né? Sim. E não só com a forma de trabalhar, mas com a história de vida mesmo. E aí esse livro vai ser lançado, inclusive, agora em setembro, no final de setembro, lá em São Paulo. Depois, em novembro, acho que vai ter o lançamento aqui do Rio. E aí eu sou uma das coautoras. Ai, que E aí esse legal. resuminho de tudo eu conto nesse livro também. Gente, que legal! Nossa, já quero ler sua história É bem legal. publicada, editada. Acho isso demais. Tá E bem eu legal. queria aproveitar para te perguntar, Michele, como nós somos, né, um podcast cristão. Trava-língua? E eu conheço a sua história, conheço a sua trajetória, você é uma mulher de Deus.
E eu queria que você contasse um pouco como foi essa sua história de conversão, assim, como que você até falou, né, não só a história da profissão, mas a sua história de vida. Como que foi esse momento, assim, pra você, que você se voltou pra Deus ou você já foi criada na igreja? Como foi essa sua história de conversão? Não, eu cheguei na igreja, eu tinha ali mais ou menos 20 anos. E aí assim, eu cheguei na igreja, na verdade, não foi porque eu quis, porque eu tinha super preconceito. Eu era muito preconceituosa. Porque a gente, infelizmente, né, como grande parte das pessoas, a gente julga sem conhecer. Aham. E não era diferente comigo, né? A gente ouve falar e só repete, igual papagaio. Uhum. E eu tenho uma tia que ela, na época, ela ia em uma igreja. E aí só que ela ia numa igreja que era uma igreja pentecostal, que tinha um saião, ela não fazia nada. Eu falei, eu vou virar crente pra ficar desse jeito? Eu lembro que eu falava assim. Só que o legal é que a minha tia, ela falava assim, por mais que ela ia nessa igreja, ela sempre falou com a minha mãe assim: eu vou na minha igreja, mas para resolver qualquer problema eu vou na Universal, porque a Universal é a igreja de guerra. Assim ela falava. Aliás, ela fala até hoje isso, né? E aí, a minha mãe, e ela ficava pentelhando a minha mãe, e minha mãe resolveu querer fazer uma campanha, uma corrente. Toda segunda-feira, eu falei, mãe. Detalhe, era ao lado do lugar que eu trabalhava, do escritório que eu trabalhava na época ainda. Nessa época, meu pai já era falecido, né? Eu trabalhava ainda naquele escritório que eu comentei. E aí, aí minha mãe, vou pra igreja com a sua tia. Eu falei, ai, mãe, não começa, não. Não começa com esses trem de crente, não. E assim, só que nessa época, eu tinha tido um namorado. E, na verdade, foi meu primeiro namorado. E aí, a gente ficou junto aí 3 anos. E ele terminou comigo. E pronto. Adolescente, meu mundo caiu, desabou. E aí, só que assim, se ainda fosse só isso, esse namorado terminou comigo. Eu cheio de problema financeiro, como eu falei, não tinha dinheiro pra nada. Não ficava nem R$1 comigo pra comprar nenhuma casquinha de sorvete. Com dificuldades em casa. Meu nome ficou sujo por conta disso. Enfim, problema em todas as áreas da minha vida. Não conversava com a minha irmã, fiquei sem conversar com a minha irmã 2 anos, por causa de bobeira. Mas eu era muito orgulhosa. Então a gente não se falava. Então a gente só voltou, na verdade, a se falar depois que meu pai morreu. Olha isso. Então, assim, em meio a tudo isso, a vida sentimental foi a última gota, sabe? Pra eu falar, pronto, quero morrer. E aí eu alimentava esse pensamento, sabe? E aí foi quando a minha mãe, com esses trem de crente dela, e aí eu falei, não vou. Mas se você quiser esperar uma carona pra ir embora pra casa, pra você não ter que ir embora de ônibus, eu falei, tá. Então vai lá na igreja e quando vocês estiverem indo embora, me avisa. E fui pra um shopping que tem em frente. A catedral lá de Minas, que era exatamente em frente onde eu trabalhava. Eu trabalhava no escritório que fica bem ali em frente do Diamond, sabe? Uhum. E aí, cara, eu tava no shopping, olhando vitrine. Pra quê? Não tinha R$1 pra comprar uma casquinha do McDonald's, gente. Não tinha. O que eu tava fazendo no shopping? Falei, vou esperar a minha mãe, né? Cheguei lá na igreja pra esperar a carona da minha mãe e da minha tia. Esse foi meu primeiro contato com a igreja. E aí, eu olhava assim, falei, cara, eu olhava assim, pensava que o pastor era maluco. Falei, o que esse homem tá falando? Ele tá doido, né? Eu ria, debochava. E aí, quando foi no final da reunião, esse pastor, ele virou e falou assim, olha, porque se você tá passando por isso, isso, isso... Ou seja, falou minha vida inteira, né? Eu olhei assim pra minha mãe, amanhã tem sessão de descarrego. A minha mãe, curiosa, né? Vamos vir, minha filha, pra gente ver. Eu falei, vem, descarregar o quê, mãe? Não tem nada pra descarregar, não. Aí, Eu tô ótima. E pior é isso, né? Você tá na pindaíba e não assume. Aí, quando foi... Aí, no dia seguinte, na terça-feira, a gente voltou de curiosidade, porque ele falou tanto. E aí, eu voltei de curiosidade. E aí, só que assim, nisso eu já tinha tido contato com diversas religiões que vocês imaginarem. Todas. E aí eu via algumas
né, manifestações ali, que hoje eu entendo que é o mal, que eu achava que era assim, não, isso é tudo bonzinho, gente. Então, assim, eu tinha um engano muito grande. Então, assim, no dia seguinte eu voltei pra igreja com a minha mãe e desde então nunca mais saí. Nunca mais saí. Não concordava não, sabe? Com muita coisa que eu ouvia, mas eu falei, mal não tá me fazendo, na verdade. Nisso, porque na verdade, antes eu gostava muito de ir numa igreja. Eu ia em tudo, gente, em tudo. Eu gostava muito de ir numa igreja católica lá com a minha avó, perto da minha casa. Ô, padre bacana, gente. Pensa num padre legal. Parecia mais uma igreja evangélica. Só que, nesse momento que eu mais precisava, eu ainda também. Não era domingo, não era tradicional, senão era quinta-noite. A igreja não entrou de férias. Aí eu falei, ué, e agora? Então aí, né, fui lá suprir minha necessidade. Você falou disso, eu lembrei. A minha mãe, quando ela chegou na igreja, meu avô era de uma igreja bem tradicional também. Não lembro o nome da igreja. E antigamente, eu não sei se hoje em dia é assim, né? Mas antigamente, a minha mãe, quando ela chegou na igreja, ela estava querendo se matar. Estava com uma depressão muito forte. E a minha mãe saiu para se matar. E a minha mãe falou que ela foi na igreja, que era do meu avô na época, para pedir uma oração. Só que ela estava de calça. E não podia entrar. E não podia entrar. Meu Falaram Deus. para ela, vai para casa, bota uma saia e volta. A pessoa morre desse jeito. E aí, nesse que vai pra casa, a minha mãe saiu sem rumo e entrou na Universal, assim, tá até hoje. Mas é muito sobre isso, assim, né? Sobre esse acolhimento. Porque eu creio que hoje em dia não se faça mais isso. Mas nisso, como a minha mãe tinha chamado, ela não se matou, não aconteceu nada. Mas se ela não tivesse encontrado uma igreja com uma porta aberta, que ela pudesse literalmente vir a mim como estás, e ela estava de calça, se ela não tivesse entrado, Deus sabe o que teria sido, né? Então, essa coisa da gente ter o acolhimento das pessoas. Então, é isso que eu achei legal. Porque eu tava me sentindo tão sozinha, tão vazia. Eu chorava muito todos os dias, toda noite. Eu deitava no meu quarto, eu só chorava. Porque até então eu tinha perdido meu pai ainda por cima. Então, eu tava sem meu pai. Com Passando todas por dificuldade as áreas da minha vida. Todas. solteira. Pensa em todas as áreas da minha vida. Todas. Completamente afetadas. Então eu só sabia chorar. Eu trabalhava por obrigação porque eu tinha que ter dinheiro pra ajudar minha mãe em casa. Só por causa disso. Porque se fosse pra mim, pra eu ter dinheiro, eu não tava trabalhando. Eu queria até parar de estudar na época. Mas enfim, continuei. E aí foi quando eu cheguei na igreja e continuei indo, não concordando com muitas coisas. Até porque eu vim com uma bagagem de diversas religiões. Então, assim, eu era muito questionadora. Eu lembro que no final de todos os cultos eu ia lá e questionava o pastor. Eu falei, mas por que você falou isso? Mas isso, aquilo, outro. Então, assim, quase entrevistando o pastor. a jornalista fazendo o serviço dela. Não, e naquela época nem formada eu era, mas eu sempre fui muito questionadora. Porque eu gosto de saber muito das coisas. Eu não... É aquilo, né? Eu não gosto de ser enganada. E aí, falei, não. E ele sempre tinha uma resposta. E eu falei, ué, gente, ele sempre tem resposta. Aí, e eu perguntava pra pessoas diferentes, tá? Pra ver se era a mesma resposta, tá? Caramba! E aí foi quando a minha mãe acabou a campanha dela. E beleza, voltou pra casa e acabou a campanha, acabou na igreja. E aí eu pensei, ué, e agora? Eu vou sozinha? Então eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu continuo, ou eu volto pra onde eu tava. Continuei. Porque eu lembro que, como eu trabalhava ao lado, acabou facilitando. Porque praticamente todos os dias, na minha hora de almoço, eu ia pra igreja. Muitas vezes, assim, eu nem almoçava pra poder dar tempo de assistir pelo menos um pedacinho do culto do meio-dia. Porque era aquilo que tava me preenchendo. Aos pouquinhos ali, eu fui entendendo da palavra de Deus. E falei, não, peraí, tá fazendo sentido. Então ali eu permaneci e continuei. E graças a Deus eu tô até hoje.